Olá, estamos no Estúdio Infra, Agenda São Paulo Mais Verde, evento pré-COP, promovido pelo Governo de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo e pela Universidade de São Paulo, para debater o desenvolvimento sustentável e economia verde. O estúdio tem patrocínio da COSAN e aqui nós vamos conversar com pessoas que estão conduzindo e liderando processos inovadores e relevantes na área de sustentabilidade. Um deles é o Danilo Veras. Danilo é vice-presidente da Maersk, uma das maiores empresas de navegação do mundo. E eu estou aqui com o Danilo. Danilo, obrigado pela tua presença, obrigado pela conversa aqui, para a gente tratar de um processo realmente inovador que vocês anunciaram recentemente, que é o uso do etanol como combustível para a navegação. Queria que você explicasse um pouco para a gente como é que foi o processo até chegar ao etanol como esse combustível, para que a gente possa entender um pouquinho como é a dimensão dessa inovação. Legal, obrigado, Jimmy, pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos seus telespectadores aqui por estarem com a gente. Jimmy, assim, eu acho que a discussão sobre a sustentabilidade na Maersk, ela faz parte de um pilar central da nossa estratégia como empresa, né? A gente, de fato, é uma empresa conhecida pela navegação, mas a gente tem um escopo um pouquinho mais abrangente. A gente é uma empresa de logística, né? A gente também tem o transporte em avião, a gente tem o transporte em caminhão, a gente tem todos os modais nos quais a gente tenta prover soluções para os nossos clientes, né? E a gente entende que a sustentabilidade do nosso projeto vai determinar quem que vai estar no futuro liderando e sobrevivendo, enfim, guiando como será, então, o modelo desse novo serviço. A gente, quando começa essa investigação, a gente está no meio de um debate que hoje está muito evidenciado na IMO, né? Mas que tem ali um horizonte já firmado entre todos aqueles participantes de 2050 ter o que a gente chama de net zero, ou seja, você ter um impacto de carbono zero nas suas operações, ou seja, você acredita e você gasta e tenta anular os efeitos negativos da sua operação. Tudo no mundo polui, a gente precisa entender como que você vai garantir que isso não tenha um saldo negativo, né? Que você deixe isso como de herança para a sociedade. Então, o ponto para a gente a Maersk, desde o início, reduziu esse prazo para 2040, a gente começou as investigações de vários combustíveis, a depender de qual modal que a gente está falando. Então, por exemplo, na área de rodoviário, a gente foi analisar a eletrificação, na área portuária, a gente também analisou alternativas de eletrificação, e são sempre soluções muito regionais. O etanol, num contexto de América Latina, ele vem porque justamente parece um mercado maduro, com uma experiência positiva, em especial no Brasil, e que merece um estudo nosso mais aprofundado. E aí, como é que vocês vão utilizar esse combustível que aqui no Brasil ele é testado e, enfim, ele está funcionando, não é uma experiência mais, nos navios que tem uma motorização muito diferente? É legal essa pergunta, Jimmy, porque ela evidencia assim, que a gente de fato está olhando várias rotas, né? Então, no mundo você tem as rotas gasosas, então tem um pessoal que vai investir em LNG, você tem as rotas eletrificadas a depender do modal, então isso pode fazer sentido para alguns caminhos da logística urbana rodoviária. E a gente também olhou algumas alternativas na área de navegação que envolvem questões gasosas e envolvem questões líquidas, né? Dentre as soluções líquidas, a gente tem investigado várias, né? Então, os combustíveis sintéticos foram aqueles que, no primeiro momento, ganharam mais destaque da mídia. A gente olhou muito o metanol verde, a gente teve os nossos primeiros investimentos nesse sentido. E quando a gente construiu as nossas primeiras embarcações para rodarem a álcool, que são inclusive trifuel, como a gente chama, é mais ou menos parecido com o nosso carro flex, né? Só que ao invés dela funcionar só a diesel e a metanol, a grande descoberta recente é que ela também pode funcionar a etanol. E aí abre-se então a possibilidade de você ter um terceiro combustível. A nossa preocupação, e acho que a investigação que a gente tem tido a ajuda de vários parceiros brasileiros, é investigar como essa cadeia é sustentável. E como, na hipótese de você escalar, porque a demanda seria muito Isso alta. eu queria que você pudesse falar um pouco, porque uma coisa é a gente usar no nosso sistema de transporte no Brasil, né? Carros particulares ou até de carga.
Outra coisa é usar em navio. Navio é uma dimensão gigantesca, né? Gigantesca, assim. A gente tem visto vários estudos e isso depende de várias premissas, não são premissas da Maersk. Mas quando a gente conversa com quem está fazendo esses estudos sobre a perspectiva dos produtores brasileiros, e aí a depender de como a gente vai olhar, só para te dar um número, assim, uma embarcação dessa pode chegar a consumir 10 mil toneladas por semana de combustível. Então é diferente de um carro porque a escala é realmente muito maior. Quando a gente fala isso, assim, como é que você faz isso de maneira responsável para não pressionar a produção disso, para que ela seja feita de forma desordenada? Então, acho que a gente tem a felicidade de ter apoio de mais de 70% dos produtores brasileiros de etanol, com quem a gente tem conversado, desse volume de etanol. A gente tem investigado com eles como certificar e como garantir a sustentabilidade de toda a cadeia, que para a gente é importante. E a gente está muito confiante que, apesar da escala titânica de uma demanda como essa, se a gente tiver uma boa regulação e bons parceiros, a gente pode fazer isso de maneira a respeitar todas as cadeias de sustentabilidade. Danilo, e eu queria que você falasse, então, você já comentou, sobre a sustentabilidade da produção, os desafios que essa cadeia vai ter e também os desafios que vocês têm na navegação para conseguir transformar, né, usar o combustível mais verde para o sistema de navegação. Para citar uma executiva da casa aqui que nos convida, a Cosan, né, a Natália Marcassas, ela escreveu a certa altura, num artigo que foi publicado, que a descarbonização ela não vai acontecer por filantropia. Sim. Então, eu acho que o primeiro desafio da gente é ter um arcabouço regulatório que permita que a gente possa fazer o encontro entre a oferta e a demanda a um custo que seja verdadeiramente pagável, né, por todo o sistema, não só pelas empresas, porque no fim do dia isso é posicionar o cliente, né? Então acho que assim, a IMO ela sofreu agora uma debacle, né, que a gente precisa entender quais são os próximos passos, mas a gente continua muito comprometido com a pauta. E a gente inclusive entende que esse um ano que a gente acaba ganhando na IMO, ele serve para que a gente faça uma reflexão mais aprofundada sobre talvez combustíveis que não estavam ali mapeados, como é o caso do etanol. Né? O etanol até então, até porque no Brasil, ele, apesar da gente conhecer isso há muito tempo, a gente tem 50 anos de pró-álcool, 5 décadas, 4 décadas de pró-álcool, assim, no mundo, ele ainda é um combustível que está sendo descoberto. Né? A frota flex que o Brasil tem ainda causa espanto no mundo inteiro quando você vai comentar. Então, acho que o primeiro é um arcabouço regulatório que nos permita ter um nível de competição equiparado aos players para que as soluções de descarbonização dos combustíveis estejam, portanto, comparáveis. Né? Descarbonizar custa. E a gente precisa entender que não pode ser uma alternativa. Eu não posso premiar quem não vai descarbonizar. Então, a regulação ela serve para isso. A segunda coisa é garantir que essa produção, quando ela escalar, ela também vai ter um arcabouço regulatório que proteja a sustentabilidade. Aqui eu falo sustentabilidade do seu ponto de vista amplo. Sociedade, povos originários, uso da terra, deflorestamento, tudo isso precisa estar protegido e a gente acha que a experiência brasileira é positiva. Né? A gente acha que as empresas com quem a gente conversa, quando elas apresentam para a gente as suas certificações, as suas credenciais, são credenciais muito positivas. E o terceiro, que a gente acha que já endereçou ou está em processo de endereçamento, é ter a tecnologia que consuma esse combustível. A gente está provando que o nosso motor ele roda bem com etanol. Né? A gente vai ter a finalização dos testes agora no final de dezembro. A gente vai rodar, obviamente, as análises e no início do próximo ano a gente provavelmente já vai ter conclusões sobre esse uso. Então a gente está endereçando essas três frentes junto com os nossos parceiros, sejam eles os produtores, sejam eles os desenvolvedores de motores e com os governos, né? Sensibilizando para que a gente deixe claro que ter esse nível de competição equalizado, premiando quem tem iniciativas verdes, faz toda a diferença quando a gente vai olhar qual será esse futuro da descarbonização na logística internacional. Danilo, obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio, agradecer aí os conhecimentos, as informações que você passou, né? E convidar a todos para assistir o programa do Danilo, né? No nosso YouTube, nas redes sociais. Segue a gente que tem mais entrevistas sobre sustentabilidade.